Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre o impacto do autismo na família. Vamos lá? Primeiro é preciso a gente afirmar que autismo não é doença, é um transtorno mental, ou seja, o cérebro de uma pessoa autista funciona de uma forma diferente. É por isso que os autistas agem diferente e pensam diferente. Então eu gosto de dizer que o autismo é um modo de ser e de viver. Existem duas classificações para o autismo. Uma delas é da Organização Mundial de Saúde, né, que é um documento chamado CID-10, publicado em 2018. Né, a classificação CID, Classificação Internacional de Doenças, que classifica o autismo como transtorno global de desenvolvimento. A segunda classificação é feita pela Associação Psiquiátrica Americana, né, dos Estados Unidos, que é a APA, que é a classificação chamada do documento DSM, né, que é o Manual de Diagnóstico de Estatístico de Transtornos Mentais, publicado em 2013, o último, né, o DSM-5. De acordo com o DSM-5, o autismo é chamado de transtorno do espectro autista. O autismo, ele afeta, de acordo com a ONU, 1 a cada 68 crianças. Então, de acordo com essa análise da ONU, existe cerca de 70 milhões de pessoas autistas no mundo. Então, é muita gente, né? Então, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona essas pessoas. Porque não existe somente os autistas graves, considerados autistas clássicos, que são aquelas pessoas que têm muito isolamento social, muita inabilidade social, muita dificuldade de comunicação, movimentos estereotipados, né, muitos interesses restritos. Mas também existem outros tipos de autistas, os autistas leves, por exemplo, aquelas pessoas que passam pela sociedade como se não fossem autistas, mas que, por serem autistas, elas muitas vezes sofrem muito bullying, né? Muita dificuldade de compreensão. Existem também pessoas autistas com autismo moderado, né? Que com tratamentos e terapias eles conseguem se integrar na sociedade de forma muito bacana. O que é que caracteriza o autismo? Né? Como muitos de vocês já devem saber, existem 3 características básicas que a gente chama de tríade, né? A primeira e mais importante é a inabilidade social. Eu digo que essa inabilidade social, ela está muito associada a um modo diferente de ser dos autistas, né? Então, não é que os autistas eles não queiram socializar com outras pessoas. Muitas vezes eles querem, mas não conseguem, por conta desse modo diferente, por muitas vezes falta de entendimento das outras pessoas acerca de como é ser autista. Uma segunda característica muito importante que caracteriza a tríade autista é problemas de linguagem e comunicação. Como o cérebro dos autistas funciona diferente, então ele vai pensar de uma forma diferente, então para ele se comunicar com as outras pessoas não autistas, ele sofre determinados problemas, né? Determinadas dificuldades. E a terceira característica muito importante, ela é voltada à questão do comportamento. O autista ele tem comportamentos repetitivos, chamados de comportamentos estereotipados, que são comportamentos que muitas vezes ajudam o autista a se equilibrar no mundo, porque ele sente o mundo de uma forma diferente e também possui interesses em coisas muito específicas, que a gente chama de interesses restritos, né, Geraldo? Geraldo mesmo, ele gosta muito de Patrulha Canina, aí só quer assistir a Patrulha ou determinados desenhos. Eu sei. Geraldo também gosta de... Teve um período que ele gostava muito de dinossauro, então tudo ele queria do dinossauro, né, os brinquedos. Né? Como eu já falei em outro vídeo, é claro que outras crianças que não são autistas também muitas vezes se interessam por um determinado desenho, por um determinado brinquedo, mas a diferença é que os autistas, num determinado período, ele só vai querer brincar com aquele brinquedo ou só vai querer assistir aquele desenho. Além do que, muitas vezes, eles brincam com o brinquedo de uma forma que não é comum as outras crianças, né? Da forma que não é esperada que a criança brinque. Vamos trazer aqui, né, alguns fatores, né, que eu vou colocar nesse quadro aqui para vocês verem, que são fatores chamados estressores da família do autista. Né?
vocês vão perceber que grande parte desses fatores estressores está relacionado a esse modo de ser e de viver do autista que não é bem compreendido, ou seja, não é culpa do autista. Muitas vezes é problema mesmo social, é um problema nosso que muitas vezes a gente não compreende esse modo de ser e de viver autista, interpreta esse modo errado e isso causa grandes transtornos para todo mundo, para o autista, para a família do autista, para os amigos, inclusive para toda a sociedade, né? Porque não é legal ver uma pessoa ser discriminada, né? Eu vejo muitos pais muito chateados porque se indignam por verem seus filhos sofrerem preconceitos no mundo, numa sociedade que hoje a gente muitas vezes diz que é avançada, né? Por conta da difusão da informação e da comunicação na sociedade. Então, dificuldade de comunicação. Os autistas muitas vezes eles têm dificuldade de se comunicar com as outras pessoas, porque muitas vezes eles têm dificuldade de linguagem. Muitos autistas eles têm dificuldade de aprender a falar, verbalizar, né, ter essa linguagem verbal, e outros muitas vezes regridem na linguagem. Muitas vezes isso também é decorrente do próprio funcionamento cerebral do autista. O autista ele vê o mundo por detalhes, né? Ele pensa de forma lógica, então alfabetizar um autista muitas vezes por métodos globais, né? É muito mais difícil, que são métodos considerados melhores para alfabetizar crianças, porque as crianças, além de memorizarem palavras, sílabas o que? Palavras, textos, mas as crianças passam a compreender melhor os textos, né? Mas às vezes, pelo que eu tenho lido, é mais interessante alfabetizar o autista por métodos em que se trabalha com partes menores, né? Com palavras, com sílabas, porque eles observam o mundo por detalhes. É difícil para o autista contextualizar, entender o contexto. Então eu costumo dizer que quando uma mãe de autista mostra para o seu bebê alguma coisa bonita e sorri, o tempo que o autista leva para observar aquela coisa, o detalhe daquela coisa, daquele objeto, e depois olhar o rosto da mãe, a mãe já parou de sorrir. Então é difícil para ele interpretar que aquilo está fazendo muito bem para ele, né, Geraldo? Muitas vezes é difícil ele entender o contexto, né? Então o autista ele tem dificuldade de se relacionar socialmente, né? Já que ele vê o mundo, enxerga, interpreta por detalhes, de forma lógica, que é uma forma diferente do que as outras pessoas enxergam o mundo. Então, muitas vezes, o isolamento, né, acontece, né? O autista ele se isola justamente por essa dificuldade de se comunicar e de socializar. A maioria dos autistas tem hipersensibilidade sensorial, ou seja, sente demais o mundo. Então, sente de forma mais intensa os barulhos, os cheiros, os gostos, as texturas, né? Alguns autistas, eles têm hipossensibilidade, sente de menos. Então essas pessoas, elas podem se machucar e não sentir. Como a maioria dos autistas tem hipersensibilidade sensorial, essas pessoas se incomodam com muitos barulhos, com muita gente, com muita tribulação. Então uma criança autista, um jovem autista, pode não se enquadrar bem num grupo, porque a maioria das pessoas que vai estar com ele, muitas vezes não é autista. Então, sente de menos, né? E vai se comportar de forma diferente, não vai entender a forma como ele se comporta, né? Se incomodando com barulho, se incomodando com muitas cores, com muitas pessoas, né? Muitas vezes os autistas têm também inabilidades motoras, né? Então, desde a escolinha, né? Desde a educação infantil e na terapia, a gente precisa estar trabalhando esse desenvolvimento motor da criança autista. Muitos autistas têm medo de perigos. Um dos meus filhos autistas, quando era mais novo, ele costumava subir em lugares altos, né? Isso deixava as professoras desesperadas. Os autistas, de modo geral, eles têm dificuldade de prever as ações e prever os pensamentos da outra pessoa. Então você pode estar conversando, né, com uma pessoa autista e como ela tem interesses restritos, aí por acaso começa a conversar sobre o que ele gosta e aí não para mais de falar e você pode se entediar, até fazer cara de chateada e aquela pessoa autista não entender, né? Mas é importante a gente encontrar formas de mudar de assunto e de se comunicar, também dar atenção à pessoa autista, mas ao mesmo tempo buscar um outro assunto e deixar de forma bem clara e objetiva que você quer conversar de outra forma, né? Sobre outra coisa. Os autistas não entendem jogos sociais. Então, se você falar de forma figurativa, a pessoa autista geralmente não vai entender.
Os autistas, eles precisam aprender as metáforas, porque o cérebro deles não reconhece essas imagens figurativas, né? A compreensão da abstração da pessoa, pela pessoa autista é diferente, né, da compreensão da pessoa não autista. Os autistas muitas vezes também têm apego inapropriado a objetos. Eles gostam de determinado objeto e ele quer estar com aquele determinado objeto e sai levando. Né? Geraldo, desde que era pequenininho, se interessou por utensílios de cozinha muito inusitados, como por exemplo, abridores de garrafa, né? Espremedores de limão, e ele queria ficar pegando esses objetos e levando esses objetos. Né? Como os autistas têm o cérebro que pensa de forma muito lógica, né? Se apega muito a detalhes, então a rotina é muito importante para o autista. Ele precisa ter uma rotina estruturada. É por isso que muitos pais, eles trabalham com quadros de rotina, que são quadros, né, com figuras ou em que são colocadas todas as etapas do dia da criança, para que a criança possa acompanhar e se sentir bem equilibrada. Isso ajuda a criança a se sentir segura, né, no seu dia a dia. Os autistas muitas vezes têm risos e ações consideradas inapropriadas, né? Então, como ele tem dificuldade de perceber o contexto, um autista pode estar num velório e pode começar a dar risada, né? Por vontade, por algum pensamento, por alguma coisa, e não perceber que aquilo está sendo inapropriado, né, para as outras pessoas. Como os autistas, eles têm dificuldade de comunicação, de linguagem, muitas vezes não são bem compreendidos, eles podem apresentar um comportamento arredio, né, ou seja, eles podem se chatear, claro, né, por serem constantemente mal compreendidos ou sofrerem bullying, e não querer se envolver. Isso leva ao isolamento social, isso não é bom para a pessoa autista. Por isso que a gente precisa colaborar na sociedade compreendendo as pessoas autistas. E eles têm movimentos estereotipados, que são movimentos repetitivos, que os ajudam a se sentir mais equilibrados, né, no mundo, a lidar melhor com sua hipersensibilidade sensorial, a lidar melhor com suas frustrações com relação a essa inadequação social. Então, muitas vezes também eles ficam com raiva, né? São agressivos, alguns, né? E às vezes até agridem a eles mesmos, né? E possuem muitas vezes também comportamentos arredios, né? Decorrentes de todo esse transtorno que eles passam. Então, a gente precisa aprender a entender o outro e a olhar o outro, autista ou não autista, né? Independente da pessoa ter alguma deficiência ou não, a gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante, né? Então, todos esses fatores que eu coloquei são considerados por vários autores fatores estressores para a família, né? Decorrentes do próprio modo de ser e de viver do autista, mas que a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, né? Gaia diz o seguinte... De acordo com Gaia, né? Gaia, citando Lipe Guevara, diz que as famílias que se encontram em circunstâncias especiais, né, promotoras de mudança nas atividades da vida diária e no funcionamento psíquico dos membros, vêm-se diante de uma sobrecarga de tarefas, preocupações e cuidados especiais que podem provocar situações potencialmente indutoras de estresse e tensão emocional. Então, não só a pessoa autista precisa de terapia, de acompanhamento, né, de um especialista, mas a família também precisa, né? A família também precisa, e a gente vai falar um pouquinho disso agora, né? Em grande parte das famílias, as mães são as pessoas que mais se responsabilizam. A gente precisa lembrar que no Brasil nós temos um modelo de família de traços muito patriarcais, em que muitas vezes as pessoas esperam que o homem ele trabalhe e sustente a família e a mulher cuide da casa e das crianças, né? Esse é um modelo que a gente está quebrando, né, esses paradigmas com o decorrer do tempo, mostrando que hoje, né, tanto a mulher quanto o homem, eles podem colaborar de formas diferentes, né? Tanto a mulher quanto o homem eles devem ajudar no lar, nos cuidados com os filhos, e por conta de um melhor equilíbrio financeiro da família, geralmente os dois trabalham fora, né? Então é muito pesado esperar que a mãe, além de trabalhar fora, ainda tenha que lidar com tudo dentro de casa, né? Então a gente precisa aprender a dividir tarefas, aprender
a pensar no outro e a dividir, porque se todos fazem parte da família, nós formamos uma equipe, né? A família é uma equipe, então a gente precisa aprender a trabalhar em equipe. Então, Silva et al. 2018, então, traz alguns motivos de necessidade de estruturar a família, decorrentes desses fatores estressores, né? Que desestruturam a família. Olha, o abandono da profissão pelas mães. Boa parte das mães deixam seus trabalhos, né? Porque alguém precisa estar mais próximo da criança autista, né? É difícil encontrar espaços e pessoas que possam cuidar dessa criança para que a mãe trabalhe. Então, muitas mães abandonam a profissão. De modo geral, geralmente são as mães, né? Há o preconceito social, que é muito sentido, né? Recentemente eu vi relato de um colega dizendo que depois que o filho dele foi diagnosticado autista, os amigos não marcaram mais as festinhas que marcavam antes e o chamavam, né? E muitas pessoas passaram a perguntar qual o problema do filho dele, né? O filho dele autista é uma criança como qualquer outra, então os amigos precisam entender melhor o que é o autista e aprender a dar um apoio para seu amigo, para o pai do autista, para o autista, para a família do autista, né? Porque verdadeiros amigos fazem isso. Apoiam, cuidam, né? Amigos de verdade fazem isso. O fato também dos autistas terem necessidade de fazer muitas terapias, né? E muitas vezes diárias, de desenvolver atividades em casa, isso também é um fator estressor, porque a família precisa se estruturar em torno disso tudo, né? Muito cansativo. Aqui em casa, eu e meu marido, que dividimos essa tarefa de levar nosso filho à terapia, nós pedimos aos nossos empregos, porque nós somos funcionários, né, públicos, e nós conseguimos redução de carga de trabalho para poder levar nosso filho diariamente às terapias e nosso segundo filho semanalmente às terapias. E assim, a gente conseguiu isso e a gente praticamente todos os dias leva, né, nosso filho, bebê, para os especialistas 1 ou 2 por dia, além de fazer atividades em casa, além de trabalhar fora, além de ter que cuidar da casa e da família. Então é cansativo só de falar, né? Como a gente está falando no nosso caso de uma criança de 3 anos, então tem várias outras questões do nível de desenvolvimento da criança que por si só já são estressores, né? Crianças pequenas querem brincar muito, querem muita atenção, às vezes acordam no meio da noite. Então são várias questões, não só relacionadas ao fato da criança ser autista, mas também ao fato da nossa criança ser pequena. Então não só a pessoa autista precisa de terapia, de acompanhamento, né, de um especialista, mas a família também precisa, né? A família também precisa e a gente vai falar um pouquinho disso agora, né? Que é como a família, estratégias de estruturação familiar, né? Como a família de um autista pode se estruturar para lidar melhor com esses fatores estressores e até para evitar, né, muito estresse e muitos problemas na família. Primeiro, a identificação e a prevenção precoce, né? É fundamental buscar o diagnóstico da pessoa autista, porque com o diagnóstico você vai se sentir seguro, né, para buscar mais conhecimento, para buscar as terapias que vão te dar suporte, para buscar outros tipos de apoio, para buscar a garantia dos direitos da pessoa autista, né? Então o diagnóstico é fundamental. Eu digo que é importante você procurar profissionais que já trabalhem com pessoas autistas, profissionais que tenham experiência, porque quem pode diagnosticar um autista ou é um psiquiatra, se for adulto, psiquiatra comum, e se for criança, psiquiatra infantil, ou, no caso de criança, neuropediatra, certo? Então tem que ser um médico especialista. E para ele, muitas vezes, para ele conseguir dar esse diagnóstico, ele pede suporte de um fonoaudiólogo e de um psicólogo infantil ou neuropsicólogo, né? Que vai ajudá-lo a fechar essa conclusão. É importante dizer que a lei federal que protege as pessoas autistas, de 2012, fala que é direito da pessoa autista ter um diagnóstico, ainda que um diagnóstico não fechado, porque é importante buscar a garantia dos direitos dessa pessoa, né?
Bom, então o diagnóstico é fundamental, o estudo da condição, é importante que a família leia, estude, se informe, né? Que consiga estruturar a rotina da casa e da família, dividindo tarefas entre todos, isso é importante para que a sobrecarga não caia só sobre uma pessoa. Em alguns casos de autismo é importante que a pessoa autista utilize medicação, mas só sobre indicação médica, para conter, por exemplo, a agressividade, né? Se a pessoa autista for uma pessoa que sente muita agressividade, principalmente contra si próprio, é importante o uso de algum tipo de medicação para conter isso, né? E vai ajudar a criança a lidar melhor com as suas dificuldades. Mas é importante ressaltar que só sobre indicação médica. É importante que os pais se envolvam em algum grupo de apoio, numa associação de pessoas autistas, numa associação de crianças autistas, num grupo de apoio de pais. É importante que, mesmo que não seja presencial, mas que seja pelos WhatsApp, redes sociais, para que você possa se sentir amparado, seguro, para que você perceba que você não está sozinho no mundo. O apoio social, né? Existem várias atividades de apoio social, existem programas de treinamentos para pais. Aqui na minha cidade, como é uma cidade do interior da Bahia, não tem, mas em cidades maiores, né, existem isso. Tratamento psicoterápico, não só para criança autista ou para jovem adulto autista, mas para a família toda. Pesquisas indicam que muitos parentes de pessoas autistas, não só mãe e pai, mas inclusive irmãos, acabam desenvolvendo doenças mentais, como depressão, justamente pelas dificuldades e pelo estresse causado, né, pelos transtornos causados na família, por conta dessa dificuldade de interação social, de linguagem, por esse funcionamento diferente do cérebro, né, por todos os motivos que eu já falei para vocês. É importante a assistência de especialistas, é importante que a pessoa autista ela faça tratamento semanal, com apoio de fonoaudiólogo e psicólogo, principalmente, e também terapeuta ocupacional. Cada um desses especialistas vai trabalhar uma determinada questão. Fica parado lá TV. Daqui a pouco, meu miminho, já estou quase terminando. Fica parado assim. Tá certo. Tu espera a mamãe terminar, tá bom? Mamãe vai brincar com você. Além da assistência desses especialistas, é preciso que a pessoa autista seja estimulada a ter autonomia, né? Que a pessoa autista aprenda a comer sozinho, a se vestir, desde pequenininho, desde 3 anos. Os pais geralmente têm o hábito de proteger a criança, por ser criança ou por ser uma pessoa com deficiência. Aí eu, por exemplo, muitas vezes quero dar comida na boca do Geraldo, quero vestir a roupa do Geraldo. Às vezes porque o dia a dia da gente é muito corrido, então a gente quer fazer as coisas rápido. Mas é importante que o Geraldo aprenda a fazer as coisas sozinho. É importante que o Geraldo desenvolva autonomia. Meu marido e eu demoramos de tirar a Geraldo do nosso quarto, colocávamos uma caminha ao lado da nossa. E agora estamos trabalhando com o Geraldo a mudança para um outro quarto. Pra gente está sendo tão difícil quanto para ele, mas é importante para ele, né? Ele precisa ser autônomo. É importante trabalhar isso desde pequeno. Também, não só com pessoas autistas, mas é preciso que a gente busque uma qualidade de vida para a nossa família. Que a gente promova passeios, que a gente promova atividades que façam que nossa pessoa autista, que nosso filho autista, se sinta feliz, se sinta acolhido, se sinta amado. Isso não só a pessoa autista, né? É importante toda a família fazer isso, buscar uma qualidade de vida. Eu sei que muitas vezes a gente não tem, às vezes a família não tem uma situação financeira boa, mas é importante a gente inventar algumas maneiras mais baratas. Leve seu filho para a pracinha da cidade, coloque ele para brincar, coloque ele para passear, não esconda seu filho dentro de casa. É claro que a gente vai tentar evitar inicialmente determinados lugares mais barulhentos ou muito cheios, para a criança não sofrer um choque, né? Porque essas coisas têm que ser aprendidas aos poucos, a criança precisa se acostumar com o mundo, com esse mix de sensações. Mas é importante a gente estimular a nossa criança a se desenvolver, né? A dar oportunidades para essa criança se desenvolver. E é indispensável
que haja uma interação entre a família, a escola e os especialistas. É importante que todas essas pessoas que estão envolvidas no dia a dia da criança conheçam o que está acontecendo na vida da criança, que se relacionem bem com essa criança e que contribuam juntos para que essa criança possa se desenvolver de forma adequada. Muito bom estar fazendo esses vídeos, né? Essas informações que eu trabalhei aqui fizeram parte da oficina Ter Filhos com Deficiência, Aprendizados e Desafios, que foi desenvolvida na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Vale do São Francisco, agora nesse ano de 2018. Eu ministrei essa disciplina junto com meu esposo Geraldo e com meus colegas Manuel e Rosângela, que também possuem um filho com deficiência. E nós pudemos compartilhar com vários profissionais e estudantes de áreas muito diversas sobre o autismo e a família. E estamos felizes por ter feito esse trabalho, né? Agradecemos muito a essa oportunidade e queremos compartilhar um pouquinho desses conhecimentos aqui com todos vocês. Continue com a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha e leva esses conhecimentos, leva essa informação para outros pais, não somente de pessoas autistas, mas para amigos, para familiares. Isso é importante, você vai estar fazendo sua parte.